Oi, turma. Bom, vou continuar aqui então com a análise do texto dissertativo que eu escrevi. No vídeo anterior eu li o desenvolvimento, os 2 parágrafos, lembrando que o tema é a respeito dos desafios para o exercício da docência no sistema educacional brasileiro. E ainda vamos falar hoje a respeito do desenvolvimento, mas hoje eu quero focar nos conectivos, no aspecto da coesão textual, que são aquelas palavrinhas que deixam o texto bem encadeado, que fazem com que as ideias no texto não fiquem soltas. Então vamos dar uma olhadinha aqui para encontrar esses conectivos. Eu pintei de rosa os conectivos e vocês podem observar que logo no primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é esse aqui, está pintada ali aquela palavrinha inicialmente. Esse inicialmente ele serve para conectar este parágrafo ao restante do texto. Ele indica que aqui eu vou iniciar o desenvolvimento, falando sobre o primeiro argumento, sobre a primeira tese que foi apresentada na introdução. Então, esse é um elemento de coesão textual. Depois aqui, novamente em rosa, nós temos ali o tal situação, tal situação. Então, nessa expressão tal situação, eu estou retomando uma situação que foi dita no texto anteriormente. Então, isso conecta as informações dentro do parágrafo. Logo abaixo aqui eu tenho um porém, que também é um conectivo. Provavelmente você se lembre de ter estudado aí as conjunções coordenadas. O porém é uma conjunção adversativa, Então ela funciona também para conectar ideias opostas. Mas aqui cabe uma crítica ao autor desse texto, no caso eu mesmo. Para fazer essa crítica eu vou até falar aqui olho no olho, Então eu iniciei uma frase ali com um porém. E isso não é algo errado, propriamente dito. Mas geralmente o porém deve ser usado, ele num texto formal ele cai melhor quando nós usamos ele intra-parágrafo, ou seja, para conectar, na verdade não é nem intra-parágrafo, é intra-frase mesmo, intra-período, para conectar ideias no mesmo período. Então, porém, para iniciar uma frase num texto formal, ele não é muito apreciado. Seria preferível usar um entretanto, um todavia. Então, iniciar um período com porém, digamos que no texto formal, formalíssimo, não é algo bem visto, tá? Talvez aqui eu esteja sendo preciosista, O corretor talvez fizesse vista grossa, nem desse bola para isso. Mas fica essa pequena crítica, tá? Prefira usar o porém dentro de uma frase, ali no meio da frase, para separar duas orações, não no início da frase. Aí, nesse caso, é melhor usar um entretanto, outro tipo de conectivo, por outro lado, São outras formas de iniciar a frase mais adequadas que o porém. Aí no segundo parágrafo de desenvolvimento eu usei um paralelamente a isso. Também é um conectivo que liga as ideias de um parágrafo, a outro. Então, eu estou dizendo que paralelamente ao que foi dito no parágrafo anterior, Poderia ser um além disso, para dar continuidade ao que foi dito anteriormente, mas isso é um bom conectivo para iniciar um parágrafo. E aqui temos mais alguns, O por exemplo e o ademais, e o desse modo, tá? Então foram outros conectivos usados aqui, chamados então de conectivos intra-parágrafo, que são aqueles dentro do parágrafo. O inicialmente e o paralelamente a isso é o que é chamado de interparágrafos. Então quando você olhar lá no edital do seu concurso, da sua prova, falando sobre a redação, conectivos intra e interparágrafos, está se referindo a isso, aos conectivos que ficam dentro de um parágrafo,
conectam os períodos dentro de um parágrafo, ou orações dentro de um período. Esses são o intra. E os conectivos que ficam no início de cada parágrafo, né? E aí esses são o interparágrafos. Tá? Então é importante ter esses dois tipos de conectivos na sua redação. Não importa qual seja, pode ser para o Enem, pode ser para concurso. É interessante ter esses dois tipos de conectivos, geralmente são exigidos aí pela banca, tá? Aqui também uma outra crítica que dá para fazer ao meu texto, você deve ter notado ali uma rasura, né? Vou mostrar de novo aqui. Ó, eu fiz um risquinho ali numa palavra que eu escrevi errado, tá? Então, isso não é apreciado, né? A rasura. Porém, se precisar fazer, geralmente é desse modo que as bancas pedem que se faça, tá? Não é nem colocando entre parênteses, nem colocando vírgula, digo, vírgula e continuar o texto. É simplesmente fazer um risco e continua o texto. Então, se for necessário, né, rasurar o seu texto ali na folha oficial de redação, é geralmente preferível que se faça isso. Só um risquinho por cima da palavra que permita que o examinador leia, inclusive, o que foi escrito errado e continue o texto normalmente. Por hoje é isso, então. As dicas referentes ao texto, dissertativo, argumentativo. Tem mais uns detalhezinhos que eu ainda quero mencionar relacionados a essa parte do desenvolvimento, mas vou deixar para o próximo vídeo e depois nós falaremos sobre a conclusão. Já escrevi a conclusão, mas vou deixar também para um vídeo futuro nós analisarmos ela. Tá bom? Obrigado pela paciência e até o próximo.